Gary e Bob por me convidarem aqui. Ok? Sem mais delongas, para decodificar a sequência de eventos enigmáticos que estão programados para se desenrolar no futuro profético, cabe a nós compreender a magnitude e consequência do que ocorreu no passado primordial. A procissão da história como a órbita da Terra está dando um círculo completo de volta ao início onde tudo começou. Portanto, podemos conhecer o fim desde o começo. O capítulo final da história é prenunciado na primeira. Em Gênesis, é a cifra da revelação. O que foi e o que será, e o que foi feito e o que será feito, não há nada de novo debaixo do sol. E a coisa que existe é uma coisa que você já disse. Veja isto, é novo? Não, já foi antes nas eras antigas. Nós temos o slide na tela. Qualquer tentativa de quebrar o criptograma da escatologia sem empregar a cifra da Gênesis é um exercício de futilidade. As Escrituras predizem um império mundial que surgirá na Terra no final dos tempos, simbolizando o motivo da fênix de fogo renascida das cinzas de seu cadáver incinerado. Este último império será ressuscitado das cinzas diluvianas antediluviana do primeiro império, o império dos deuses. A insurreição angelical e a subsequente miscigenação genética que ocorreu na Terra antes do dilúvio de Noé se repetirá no final da era, antes que o mundo seja destruído novamente, mas desta vez pelo fogo. As acolíticos das escolas de mistérios luciferianas de alto nível em todo o mundo, tanto nos assim chamado caminho de mão direita dos mistérios exemplificados por Helena Blavatsky e seus teósofos, e aqueles do caminho mais sinistro da mão esquerda, chamados de Aleister Crowley e seus telamitas, estão todos trabalhando. Agora estão todos trabalhando para o mesmo final e objetivo, de inaugurar uma nova era de ouro e ressuscitar o império de Atlântide, que afundou sob as ondas do grande dilúvio. O meu objetivo desta noite é elucidar um cenário apocalíptico, em grande parte, não anunciado e que está surgindo no horizonte como um furacão. Essa inevitável contingência futura afetará cada um de nós de maneira profunda e, de fato, já afeta a situação cada vez mais tênue de nossa condição humana. Se devemos realmente apreciar a gravidade dessa tempestade iminente para a humanidade, precisamos olhar para os progenitores de nossa raça no início da história. Então vamos começar dispensando a propaganda ridícula a que todos fomos submetidos em relação ao nosso antediluviano antecedente. Desde os primórdios da história, um modo de vida melhor tem sido o sonho do homem, o objetivo do homem, um modo de vida melhor, com liberdade do trabalho, preocupação com os perigos, as tensões e inseguranças da existência cotidiana. Uma ideia de homem da caverna. Contrariamente à concepção popular que nossos antepassados pré-históricos
não eram Fred Flintstone e Barney. Fomos intencionalmente desinformados sobre o estado natural do mundo pré-histórico e do calibre dos homens que o habitaram. A sociedade ocidental é incessantemente propagada com a ideia de que na infância de nossa espécie, nós nos lembramos de imbecis selvagens, sem conhecimento, sem tecnologia e sem civilização. A maioria dos cristãos, rejeitando o modelo evolutivo do darwinismo, no entanto, assumem um modelo evolutivo da história. É meramente dado como certo que nós somos o ápice da nossa espécie, que nossos antecedentes eram vastamente inferiores a nós, em todos os sentidos. Que conforme você retrocede na linha do tempo da história, você descende da superioridade intelectual dos homens modernos, vivendo no século XXI, para a estupidez bárbara dos antediluvianos que viveram no passado da pré-história. No entanto, este retrógrado gradual da civilização, que pode ser rastreado no registro histórico, chega ao impasse por volta de 3.300 anos antes de Cristo. Este é o período seminal de tempo em que os historiadores marcam o início da civilização atribuída aos sumérios. Mas, na realidade, o que data 3.300 a.C. designa não é o começo, mas o fim abrupto de um império global avançado que foi liquidado da face da Terra. A ideologia ocidental sobre a progressão ascendente da civilização, em que a humanidade foi gradualmente redescobrindo os rudimentos da ciência e tecnologia ao longo dos séculos, não corresponde ao cálculo das culturas antigas, muitas das quais conseguiram preservar, pelo menos em parte, um testemunho das maravilhosas tecnologias do velho mundo. As raças híbridas que habitaram aqui e o cataclisma que trouxeram. Em certo sentido, o homem moderno está sofrendo de uma ilusão de grandeza, na qual acredita ser o descobridor da ciência e o inventor da tecnologia. E, no entanto, a verdade é que muitos dos avanços científicos dos séculos 20 e 21 não são novas descobertas, mas redescobertas do antigo conhecimento que se perdeu no dilúvio. Quer goste de admitir ou não, a mente ocidental, secular e até cristã foi muito influenciada por um paradigma darwiniano da história que efetivamente nos desarmou diante de uma crise como a humanidade nunca se viu. Ironicamente, este perigo iminente para a humanidade é baseado na própria antítese da teoria de Darwin. Darwin conseguiu destilar da natureza o inverso polar da condição da natureza. A doutrina darwinista refere à evolução da espécie humana e à suma ascendência genética. De acordo com o modelo evolutivo, o Homo sapiens começou sua ascensão biológica como hominídeo primordial e, ao longo de milhões de anos, gradualmente se transformou em uma criatura mais sofisticada, até que a evolução cega da seleção natural concebeu você e eu. Essa ascensão milagrosa do macaco arrastando-se os dedos para o Homo sapiens, que anda da Lua, implica um tremendo aumento de informação genética e complexidade. O problema para os apologistas evolucionistas, e francamente para todos nós,
é que nossa espécie não está passando por um processo de ascendência genética, mas sim de entropia genética, ou seja, degeneração genética. O fato é que a raça humana vem evoluindo há milhares de anos. E a manchete chocante é que o processo de degeneração é muito acelerado no homem moderno. Para adquirir um prognóstico mais preciso de nossa condição degenerativa, precisamos nos comparar com o protótipo original de nossa espécie. A humanidade não foi projetada para ser um pouco superior aos animais, mas um pouco inferior aos anjos. O que é um homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites? Porque fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. O fizeste ter domínio sobre as obras das tuas mãos. Você colocou todas as coisas sob os seus pés. Fomos projetados para ser muito mais magníficos do que nós nos tornamos. Nosso progenitor Adão foi o protótipo do homem, o ser humano perfeito. Não havia uma única aberração em seu código genético, porque sua arquitetura genética era impecável. Ele muito provavelmente possuía capacidades mentais superiores a de outra forma. Isso seria considerado sobre-humano hoje. Ele certamente era fisicamente muito mais robusto do que nós somos, mentalmente mais apurado e espiritualmente mais sintonizado. E então veio a queda. No livro de Romanos, Paulo escreve que o pecado entrou no mundo por um homem e a morte entrou pelo pecado, e que o salário do pecado é a morte. Paulo não estava meramente se tornando poético, ele estava descrevendo a física da lei do pecado e da morte. Quando Adão pecou, o mecanismo da morte foi ativado e as engrenagens da entropia foram postas em movimento. A humanidade e o mundo natural de seu domínio começou a involuir. Consequentemente, como o projeto do genoma de Adão é copiado de uma geração para a próxima, gradualmente se perde a informação e acumula mutações ruins, deletérias e degeneração. O homem moderno agora é dividido, oriundo de Adão, nosso projeto genético original, por centenas de gerações, e as engrenagens corrosivas da entropia, da lei, do pecado e da morte. Está se manifestando de maneiras catastróficas. A espécie humana está atualmente sofrendo de uma carga esmagadora de mutações genéticas, precipitando uma série de melodias físicas, psicológicas e espirituais. Ao contrário do que fomos levados a acreditar nos livros e nos filmes, em comparação com o homem pré-histórico, o homem moderno é pateticamente inferior. Amigos, lamento dizer que somos todos versões realmente ruins de seres humanos. Nos anos de 1950, os geneticistas estavam cada vez mais preocupados sobre a degeneração genética na população humana de sua época, que eles estimaram estar ocorrendo a uma taxa de aproximadamente 0,1 a 0,3 mutações nucleotídeos por pessoa de geração. Essencialmente uma mutação genética equivalente a um erro de ortografia em um livro, neste caso, o códice de nosso DNA. Um dos mais renomados desses geneticistas, um homem chamado Hermann Eller, projetou que apenas uma mutação deletéria por pessoa, por geração, levaria a uma inevitável deteriorização genética de longo prazo da raça humana, resultando no que é chamado de catástrofe do erro, que é um termo chique para extinção por mutação genética.
São mais que 1.000 mutações deletérias de nucleotídeos por pessoa, por geração. E isso é, de acordo com muitos relatos, uma estimativa conservadora. Também sabemos que a aptidão humana, a vitalidade geral e a qualidade reprodutiva de nossa espécie está atualmente diminuindo a uma taxa de aproximadamente 3 a 5% por geração. O que estamos testemunhando? São os estágios iniciais de um colapso mutacional genético em toda a espécie, que levará a uma crise inevitável de proporções apocalípticas. Esta não é minha opinião, este é o consenso silencioso de muitos respeitados geneticistas populacionais em todo o mundo. Infelizmente, a evidência é demais conclusiva, como muitos de nós podem atestar pessoalmente. A epidemia de câncer está devastando a raça humana. O câncer é fundamentalmente o resultado da mutação genética. Existem muitos fatores que podem provocar ou acelerar a mutação genética, como a exposição a certos desequilíbrios químicos, radiação, etc. Mas todos são auxiliares do problema subjacente, que é a degeneração genética. O genoma humano está decaindo. O American Cancer Society projetou que até o final deste ano, aproximadamente 1.700.000 novos casos de câncer serão diagnosticados somente nos Estados Unidos. 600.000 pessoas terão morrido somente este ano. 1 em cada 2 e 1 em cada 3 mulheres desenvolverão câncer durante a vida. Essas estatísticas chocantes testemunham a crise de nossa condição em evolução. Dr. John Sanford, um célebre geneticista da Universidade de Cornell, elucida a realidade inevitável que a humanidade enfrenta. A extinção do genoma humano parece ter a mesma certeza e determinação como a extinção das estrelas, a morte do organismo e a morte por calor do universo. A epidemia de câncer é apenas uma das muitas indicações de que nosso relógio genético está expirando. Há uma série de outros sinais de alerta se manifestando no agregado da espécie humana. Mas como câncer, nós simplesmente os assimilamos em nossas vidas, como se suas correntes fossem perfeitamente normais. Ao invés de evacuar o prédio quando o alarme de incêndio dispara, nós apenas nos acostumamos com o barulho e continuamos como se o prédio não estivesse queimando até o chão. A razão pela qual estamos tão contentes em absorver essas terríveis aflições em nosso subconsciente, sem ficarmos totalmente desanimados com suas terríveis implicações, é porque a muleta da tecnologia nos deu uma falsa sensação de confiança, de que temos uma fachada de aptidão sustentada por adereços tecnológicos, que apenas esteve disponível para a sociedade no século passado, antes dos avanços cruciais da ciência médica durante o século XX. Nós não tínhamos como reforçar nossa fraqueza genética. E, como resultado, doenças simples estavam acabando com a população em massa em todo o mundo. A expectativa média de vida no século XIX era de 40 anos. É claro que a taxa de mortalidade infantil estava fora dos gráficos. Naquela época, e as más práticas de higiene estavam contribuindo para a proliferação generalizada de patógenos.
Mas, novamente, o problema subjacente era a degeneração genética. É uma equação simples. Quanto mais degeneramos, mais fácil é nos matar. Se fôssemos tão geneticamente robustos quanto nossos antecedentes diluvianos, nossos corpos facilmente superariam muitas das doenças que agora requerem assistência de farmacêuticos para subjugar. Então, em resumo, há 2 pontos essenciais que eu quero que você destile de tudo isso enquanto avançamos. Primeiro, que o homem antediluviano era superior para nós em todos os sentidos. E segundo, o homem moderno está enfrentando uma crise de fusão mutacional que acabará por resultar no genoma humano inviável. Temos discutido o componente humano na equação da era pré-diluviana e suas implicações proféticas, mas quero voltar nossa atenção para o que podemos chamar de componente angélico. Ao longo da Bíblia, nos é apresentado uma fascinante interação entre homens e anjos. Mas o que exatamente são anjos? A palavra anjo é malash no hebraico e ângelos no grego. Significa simplesmente mensageiro, o enviado, aquele que é enviado. E é provável que haja uma variedade e uma variada de espécies diferentes entre as hostes do céu. Mas os anjos que interagem com seres humanos na terra sempre têm a aparência de homens, pelo menos nas escrituras sagradas. Tanto que aparentemente se assemelham a nós, ou melhor, nos assemelhamos a eles. O que o escritor aos Hebreus encoraja a igreja a não esquecer de atender a estranhos. Inclui o curioso adendo. Fazendo isso, alguns têm recebido anjos. Anjos involuntariamente, ao contrário das imagens renascentistas, não há registro de anjos femininos nas escrituras. De fato, uma forma feminina da palavra grega angelos, nem existe, exceto no caso de serafins e querubins, que são criaturas esotéricas sujeitas à interpretação. Os anjos nunca são retratados na Bíblia com asas, embora muitas vezes o encontremos em pose de tecnologia, como veículo de transporte e armas de guerra, o que infere o conhecimento científico. Eles têm uma linguagem falada e escrita. Na verdade, eles mantêm registro. Eles têm uma hierarquia governamental sofisticada, incluindo uma militar. Eles cantam e compõem música, o que infere criatividade e uma aptidão artística. E também é aparente que os anjos podem comer e beber. Isso eles fazem em várias ocasiões na Bíblia. Aliás, também vemos Jesus comendo peixe e pão depois de ressuscitado. Não acredito que os anjos e Cristo ressurreto para comer e beber para o nosso parque de diversão. Parece evidente que o consumo de alimento não é exclusivo da terra. Afinal, os israelitas comeram o pão do céu no deserto. Era chamado de maná. Sabemos que alguns anjos entregam mensagens, alguns se envolvem em guerra, alguns executam o julgamento de Deus, alguns ministram aos homens, mas nunca nos é dito explicitamente quem ou por que exatamente eles são. A pergunta aparece à esquerda, parece que nos resta extrapolar. Então vamos extrapolar. Os anjos têm conhecimento científico? Eles utilizam tecnologia, eles têm uma linguagem falada e escrita. Eles têm registros, eles têm uma hierarquia governamental, eles compõem música e eles entregam-se a comida e a bebida. Essas são as marcas da sociedade e nossa cultura. Estamos a lidar com uma civilização altamente avançada.
que antecede a nossa própria civilização. A humanidade não é o inventor, mas sim o herdeiro da civilização. O beneficiário de uma sociedade extraterrestre e cultura e ciência. Claro, por extraterrestre quero dizer não da Terra, não talórica. A verdade é que os seres humanos não são tão diferentes de suas contrapartes angelicais. Se por seres humanos queremos dizer átomo, nosso projeto genético original. O problema para nós é que perdemos a capacidade de perceber as hiperdimensões em que trafegamos. As Escrituras insinuam que o mundo perceptível ao homem caído é apenas a sombra da realidade, que uma sombra projeta uma silhueta bidimensional de um objeto tridimensional, essencialmente um reflexo escurecido e achatado de uma realidade multidimensional luminosa. Ou, por outras palavras, vemos o mundo nas sombras. Acredito que o Adão podia perceber a totalidade dimensional da criação, até sua mente ficar escurecida por causa do pecado. A boa notícia é que aqueles que são redimidos na cruz podem esperar recuperar em Cristo o que foi perdido em Adão. Agora vemos em um espelho, vagamente, um reflexo escuro, mas então veremos face a face. Agora eu sei em parte, mas depois saberei como sou conhecido. E é claro que Paulo está aludindo aqui à ressurreição. No que se refere à ressurreição, há um termo que unifica anjos e homens de maneira extraordinária. Banai ha-Elohim, ou os filhos de Deus. Esse termo é sempre e apenas usado no Antigo Testamento para denotar os filhos de Deus, não procriados, simplesmente colocados seres que não foram concebidos em útero, como anjos. Adão é uma designação da origem da paternidade, de um estado durante o diálogo de Deus com Jó. Ele perguntou retoricamente a Jó se ele estava lá quando os fundamentos da terra foram lançados, quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Esses filhos de Deus foram testemunhas da criação do planeta Terra e pode pré-existir a humanidade por eras de tempo. O termo é transferido para o Novo Testamento, onde mantém seu significado do Antigo Testamento, mas agora é aplicável aos filhos dos homens, que por meio de Jesus Cristo podem se tornar filhos de Deus. Mas como muitos que o receberam, Jesus Cristo deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo para aqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, este versículo em particular foi mutilado e torcido para sustentar todos os tipos de teologia estranha. Mas o significado é explícito. Se permitirmos que o termo filhos de Deus mantenha seu contexto original, aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, são filhos de Deus. Suspeito que cada um de nós neste auditório foi concebido em um ventre como resultado da vontade carnal de nossos pais humanos. João não está dizendo que aqueles que acreditam em Jesus já são filhos de Deus, mas sim têm poder para se tornarem filhos de Deus. Este poder é a esperança do Evangelho. É a ressurreição. Jesus respondeu e disse-lhe aos filhos desta era
são dados casamento para aqueles que são contados dignos de atingir essa idade, e a ressurreição dos mortos. Não se dá casamento, nem vão se casar, mas não podem morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqueles de nós que acreditam em Jesus estão em uma trajetória para se tornarem filhos de Deus, iguais aos anjos, em relação à sua condição imortal e natureza hiperdimensional, que é essencialmente uma redefinição da humanidade ao seu projeto original. Então, quando pensamos em anjos, vamos liberar nossas mentes das imaginações insípidas impostas a eles pelo catolicismo. Em vez disso, vamos pensar em termos de uma civilização extraterrestre extremamente avançada e insondável, da qual nossa civilização terrestre são apenas reflexos, sombras. Especialmente quando consideramos a insurreição de anjos caídos no mundo pré-diluviano. O caso de Gênesis 6 nos apresenta uma delegação específica entre as hostes do céu. No texto massorrético, a tradução do Antigo Testamento, que a maioria de vocês está familiarizado com esses seres, são referidos pela natureza de seu estado, os filhos de Deus. Da mesma forma, a Septuaginta, a tradução grega familiar para a igreja primitiva, os chama de anjos de Deus. Isso, consequentemente, invalida o absurdo, ridículo, para aqueles de vocês que estão familiarizados com a teoria dos filhos de Sete. No entanto, a tradição hebraica, bem como inúmeras fontes extra-bíblicas, designam esses seres com a palavra aramaica Irene, traduzida no grego como agrigorai e no inglês como observadores. A palavra observador denota ocupação em vez de classificação ou tipo, mas há alguma disputa sobre a qual era exatamente a ocupação dos observadores. Alguns argumentam que essas entidades são chamadas de observadores, porque foram designadas para cuidar dos assuntos dos homens. Outros afirmam que os observadores são sinônimos dos serafins, que guardam ou zelam pelo trono de Deus. O que é incontestável é que qualquer que seja a ocupação desses seres, eles se apaixonaram pelas filhas dos homens e cometeram um dos mais graves pecados registrados nas Escrituras, evidenciados pela severidade e rapidez de seu julgamento. Eles procriaram uma raça não sancionada de entidades híbridas na Terra. Quando tomadas em conjunto, os relatos bíblicos primários e extrabíblicas e fontes pertencentes aos observadores, o livro de Gênesis, o livro de Enoque, o livro de Gigantes, no livro dos Jubileus, relatam a seguinte história, e é claro que esta é uma versão muito resumida de eventos e muitos de vocês estão familiarizados com esses eventos, mas vamos revisitá-los rapidamente. A história começa com uma companhia de 200 observadores que estão apaixonados pelas filhas dos homens. Seus desejos proibidos são traídos com uma linha de diálogo registrado no livro de Enoque. Venha, vamos escolher o sábio entre os filhos dos homens e gerar-nos. Filhos, vou sugerir-lhes esta noite que a insurreição dos vigilantes foi catalisada por um vício primário: inveja. Os vigilantes tinham inveja dos homens. Especificamente, existem 3 coisas que eles cobiçaram. Primeiro, mulheres.
os homens receberam um presente especial que nunca foi concedido aos filhos de Deus, uma contraparte feminina, uma esposa. Os observadores observaram as mulheres humanas e invejavam os homens pela segunda prole de suas esposas. Porque os homens tinham contrapartes femininas que podiam procriar. A procriação é um privilégio, não concedido aos filhos do céu. E é por isso que o aborto é uma abominação promovida tão vigorosamente pelos inimigos da humanidade, que invejam nossa capacidade de reproduzir a prole. Terceiro, domínio. Os homens receberam o domínio do planeta Terra. Este é talvez o aspecto mais importante, mais negligenciado da queda dos observadores, especialmente no que se refere ao fim dos tempos. Os observadores cobiçavam o domínio do homem, da terra. Então, eles estavam com ardente inveja e luxúria. Os observadores se ligavam com o juramento de mútuas implicações e mutuamente se rebelaram deliberadamente contra Deus. Eles abandonaram a sua morada celestial e desceram à terra, no cume do Monte Hermon, nos dias de Jared. Entendam que a descida dos observadores não apenas implica uma mudança de localidade do céu para a terra, mas uma mudança de natureza. Eles abandonaram os seus corpos celestes. Isso fica claro quanto a hermenêutica apropriada é aplicada a uma passagem crítica referente aos observadores. No livro de Judas, referente aos observadores. E aos anjos que não mantiveram seu domínio próprio, mas deixaram sua própria morada, ele reservou uma mudança eterna, sob escuridão para o julgamento do grande dia. A palavra morada, neste versículo, é zorkitarian no grego, que é mais comumente usado para descrever uma residência corporal. A escolha de Judas da palavra octarian para designar aquilo que os observadores deixaram em seu domínio celestial não pode ser coincidência, como só aparece em uma outra passagem do Novo Testamento. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, essa tenda, for destruída, temos um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Por isso gememos ardentemente, desejando ser vestidos com a nossa habitação, que é do céu. A palavra habitação aqui é okatarion. Paulo está a usar a mesma palavra para descrever os corpos dos santos que ganharemos com o advento da ressurreição, que Judas usa para descrever que os observadores deixaram ou perderam quando desceram à terra. Os observadores escolheram voluntariamente abandonar seus corpos transcendentes no céu para assumir na terra os corpos materiais que facilitariam o que pretendiam fazer. Os observadores tomaram para si mulheres entre as filhas dos homens e copularam com elas. As mulheres dão à luz uma raça híbrida de gigantes. E temos a imaginar que os gigantes, nascidos dos observadores, eram todos iguais, porque a Bíblia é vaga quando se refere a eles. Mas, de acordo com alguns manuscritos apócrifos, existem pelo menos 3 raças diferentes de gigantes no mundo pré-diluviano. A tradução grega do livro de Enoque registra: e elas, as mulheres, deram a eles, os observadores, 3 corridas. Primeiro, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram outras traduções e leram: e mataram os nefilins. E os nefilins trouxeram, e eles existiram e aumentaram em poder, de acordo com a sua grandeza. O livro dos Jubileus concorre. E eles geraram filhos, os Nafidim, e eles eram todos diferentes e devoraram uns aos outros. E os gigantes mataram os nefilins.
e agora mataram ao Hélio e a humanidade um ao outro. Então, de acordo com a tradição hebraica, havia raças divergentes ou sucessivas raças de gigantes na Terra antes do dilúvio, que diferiam em aparência e destreza um do outro. Tornar-se-iam evidente à medida que os progredimos que os observadores e seus descendentes tiveram tempo suficiente para procriarem antes de seu império ser aniquilado. E a procriação não se limitava a fêmeas humanas. Depois de produzir descendentes com suas esposas, os observadores selecionaram 200 espécimes de todas as espécies de animais para miscigenação, ou seja, engenharia genética. Os animais dão à luz monstros sencientes. O livro dos gigantes descobertos entre os pergaminhos do Mar Morto expõe a narrativa de Enoque sobre a atividade dos observadores e sua descendência híbrida. Embora o manuscrito esteja danificado e altamente fragmentado, as peças que nos restam pintam um quadro lúgubre. 200 burros, 200 jumentos, 200 carneiros do rebanho, 200 cabras, 200 feras do campo, de cada animal, de cada pássaro, foram selecionados para a miscigenação. Eles profanaram, eles geraram gigantes e monstros. Eles geraram, eis que toda a terra foi corrompida. Não apenas os observadores estavam procriando com as filhas de Adão, gerando raças de gigantes. Eles também estavam inseminando animais, gerando todos os tipos de monstruosidade híbridas, como cientistas loucos bêbados com o poder da procriação. Os observadores estavam usando seu próprio DNA para modificar geneticamente as criaturas da Terra em imagens pervertidas de sua própria semelhança. Até que depois de gerações de cruzamentos e cruzamentos, os genomas de toda a carne foram corrompidas. A Terra era uma bagunça genética, cheia de híbridos, mutantes. Como se isso não bastasse para acender a ira, os vigilantes ensinam suas esposas, seus filhos e a humanidade os segredos proibidos do céu. Os vigilantes não ensinam o misticismo impraticável da nova era. Eles revelam os segredos do que chamamos hoje de ciência e tecnologia, relacionadas aos campos da astronomia, farmácia, geologia, metalurgia, maçonaria, matemática, genética e física, entre outros, mas não comete o erro de associar a tecnologia deles com a nossa. Não é assim que as tecnologias dos observadores parecem. A maioria de nossas tecnologias são supérfluas, projetadas para a conveniência e diversão de mentes humanas impotentes.